Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje continuando com a nossa querida playlist aqui, a super longa playlist do livro do Jürgen Habermas, O Discurso Filosófico da Modernidade, chegando ao episódio 57, continuando o capítulo 10, que ele continua falando sobre o Foucault, que é aporias de uma teoria do poder. Vamos falar hoje o tópico número 4 desse capítulo. Eu não sei se esse vídeo vai ser longo como o último no tópico 3 foi bem longo. Não, acho que não vai ser longo e vai terminar o capítulo. Beleza. Então, antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal. Estamos com muitos inscritos novos, está muito bem. Muito obrigado, sejam bem-vindos aos inscritos novos. Dê like no vídeo, pode dar like logo agora no vídeo do começo. Se você não gostar, você tira o like, mas pode dar logo o like. Comente, compartilhe, né? Seja membro do canal, só clicar aí no Seja Membro, dê o valeu, que é o like especial, seja um apoiador do canal no Apoia-se, é só ir aí no link na descrição e dê uma olhada no meu novo livro A Vingança de Vladimir, a Busca da Verdade. Busca da Verdade está disponível também, você pode ir lá, tanto 1, quanto 2, quanto 3, mas o mais recente é esse aqui, A Vingança de Vladimir, disponível no Clube de Autores. Um livro de ficção escrito já em formato de roteiro, como eu já falei algumas vezes. Então, se você não viu ainda, dê uma olhada lá no Clube de Autores, o link está na descrição. E você dá uma olhada e pede o seu. Então vamos lá, tópico 4. Foucault não pode tratar de modo satisfatório os problemas recorrentes que se apresentam a respeito do acesso ao domínio objectual pela compreensão de sentido. Bom, ele vai falar aqui da negação autorreferencial. Aqui o Habermas está retomando a discussão dele sobre a modernidade, né, falando que a grande dificuldade dos pensadores da filosofia moderna, né, que é o pensamento filosófico da modernidade, é que ela acaba sendo sempre autorreferente, já que é uma crítica, né, uma quebra a respeito das filosofias que vieram antes. E como ela se pretende sempre renovada, então ela sempre está destruindo o que ela fez, né, desfazendo o que ela fez. E aí os pensadores da modernidade, eles estão dentro dessa episteme, né, que é uma coisa que o Foucault analisa. E aí acabam reproduzindo muito esse esquema de desfazer o pensamento anterior, inclusive da própria modernidade. Então, continuando aqui, a socialização dos sujeitos capazes de falar e agir não pode ser concebida ao mesmo tempo como individuação, mas unicamente como subsunção progressiva de corpos, de substratos vivos sob tecnologias de poder. Quer dizer, a modernidade estimula a individuação, certo? Essa noção de individuação, do indivíduo, né? Individualização, individualidade e até o individualismo do modelo de produção capitalista é necessário, é estimulado como parte do ethos da vida moderna, mas ao mesmo tempo o que o Foucault fala, né, que o Habermas está dizendo que o Foucault fala e fala realmente, é que não dá para estar o tempo todo estimulando essa individuação, já que no próprio sistema de poder da modernidade você tem a submissão, tá? Ele colocou subsunção progressiva dos corpos. Submissão, né? A imposição sobre os corpos das pessoas das tecnologias de poder. Certo? A obediência é uma série de disciplinas que a gente cumpre, né, sem necessariamente perceber. Eu falei isso no último vídeo, dê uma olhada aí no episódio 56. Alguns pontos de vista a partir dos quais poderia ser exercida uma crítica empírica à história Foucaultiana da origem do processo penal moderno e da sexualidade. Bom, ele vai levantar alguns pontos, né? Só para retomar, então, essa história Foucaultiana de origem do processo penal moderno é justamente o que o Foucault aborda no Vigia e Aponia, em que há a substituição lenta e gradual na modernidade de um sistema de punição física baseado digamos assim, baseado na transgressão dos corpos como forma de punição, para um sistema em que você vai disciplinar os corpos. E em relação à sexualidade, a mesma coisa,
fazendo inclusive a ponte, né, o paralelo que ele faz com a antiguidade tardia, em que haveria um tipo de regra de sexualidade que seria diferente da regra de sexualidade erguida tanto pela moral cristã quanto pela moral burguesa depois, e que atinge a modernidade com certos elementos de imposição de poder. Inclusive a própria, não sei, a interpretação minha, mas é que eu estou lendo outro livro que fala sobre isso. A própria interpretação da sexualidade via psicanálise acaba sendo muito uma imposição de poder por causa do discurso de poder da psicanálise. Não que o discurso da psicanálise seja de poder, mas ele gera um poder sobre quem domina o discurso da psicanálise e que meio que submete a sexualidade a um modelo só, que é basicamente o modelo freudiano do complexo de Édipo, né? Bom, eu não vou entrar sobre isso, agora, né? Mas é um tema bem interessante. Quando eu terminar de ler o livro sobre isso, que é justamente o problema do gênero, acho que é isso, não? De uma autora, esqueci o nome dela agora, mas é bem interessante. Quando eu terminar, eu vou fazer um vídeo, a gente pode discutir isso. A racionalização do direito penal e a humanização da execução das penas. Então, seria o tópico relacionado com o papel do processo penal moderno, né? Então, por que humanização da execução das penas? Então, as penas executadas antes eram bastante cruéis, certo? Então, eu me lembro que o Foucault descreve o negócio da tentativa de punir a pessoa amarrando 4 cavalos, cada um nos membros, e colocar os cavalos para puxar, o que cinematograficamente, apesar de ser uma grande crueldade, sempre parecia uma coisa muito eficiente, mas não era terrível. Ele fala que nunca acontecia do jeito que se supunha, os cavalos não iam igualmente, não funcionava. Mas, de qualquer jeito, era uma forma extremamente cruel de fazer com que a pessoa primeiro reconhecesse o próprio crime, né? E fosse automaticamente punido por ele. É uma forma meio bizarra da gente perceber, né? Então, o cara era acusado de um crime, o processo acusatório previa que ele deveria reconhecer o crime através da tortura, e aí automaticamente sofreria uma tortura maior ainda durante o processo de execução para pagar por aquele crime. Aí por isso que chama de humanização, né? Então, em vez de fazer isso, você humanamente prende a pessoa, né? Coloca em reclusão, coloca ela para ser reeducada, né? Coloca ela para aprender regras, para seguir regras na prisão. Então é isso. Essa tese é falsa quando generalizada. Panoptismo legível na execução penal moderna é característico da estrutura de modernização social em seu conjunto. Então seria uma coisa relacionada apenas com o que o Foucault fala a respeito da modernidade no que diz respeito a essa transformação, essa humanização, né? O Habermas está dizendo que é uma generalização falsa, certo? Mas e o que o panoptismo legível na execução penal moderna é característico da estrutura de modernização social em seu conjunto, certo? Então não é uma generalização razoável de ser feita como se fosse uma espécie de lei, certo? Não é. É mais um momento e um lugar também, né? É uma coisa muito europeia. Tanto que, né, eu não sei se as pessoas estão cientes disso, mas muito de crueldade se faz em muitos lugares, né? Especialmente, inclusive, aqui no Brasil. Tem um livro que vai sair ainda, que é o negócio acho que é Entre o Limite da Vingança e a Justiça, uma coisa assim. É um livro que vai sair ainda, estamos em 2024, né? Talvez já tenha saído quando você viu esse vídeo. Que fala justamente isso. Então, muitas vezes as pessoas percebem a justiça como sendo justamente a crueldade. Então, a depender do crime que a pessoa cometeu, tipo alguma coisa com criança principalmente e tal, a pessoa sofrer um dano físico, né, público de preferência, como era antigamente, como o Foucault fala,
acaba sendo uma forma de reconhecer ou de perceber a justiça até maior do que a justiça humana, né, humanizada. A imposição revolucionária de um poder público constitucionalizado foi substituída ideologicamente pela soberania do povo. Então, nos processos revolucionários que os franceses passaram, principalmente, né? Até que Foucault era francês, a ideia é que, com o tempo, a maneira como a imposição da lei foi se transformando, mesmo depois de processos revolucionários, é que se tornasse alguma coisa mais relacionada com a lei, né? O poder público constitucionalizado. Mas é claro que, ideologicamente, é o que ele está dizendo aqui, é substituído pela soberania do povo. É como se a lei que foi formulada e imposta seria a vontade do povo. Isso que é a soberania do povo. Ou não necessariamente, né? O direito positivo não pensa muito assim. Muito mais o direito tradicional, esse, do reflexo direto da soberania do povo, da vontade do povo na lei. O direito positivo pensa muito mais um modelo mais racional, né? Como deveria ser. Finalmente aqui os dois últimos destaques para terminar o capítulo. Na prisão, como nas clínicas, escolas e casernas é um ambiente militar, para quem não conhece. Existem aquelas relações particulares de poder que, de modo algum, permaneceram intocados pelo avanço enérgico da implementação do Estado de Direito. O próprio Foucault engajou-se politicamente em favor disso. Quer dizer, relações particulares de poder que foram influenciados pelo Estado de Direito. Então, as práticas de poder na prisão, nas clínicas, nas escolas e no ambiente militar, nas casernas, foram influenciadas pela implementação do Estado de Direito. Isso me faz lembrar, né, aquele filme, acho que é Homens de Honra, um filme com Tom Cruise, em que ele é um advogado e que está defendendo dois soldados, né, dois marinheiros, sei lá, que estavam sendo acusados de ter matado um colega, né, um colega lá na base de Guantánamo, em Cuba, e eles são acusados e realmente cometeram o crime, né? Mas aí a grande discussão era, né, se eles cometeram um crime de matar o cara durante a execução de uma ordem oficial de praticar uma coisa que é chamado e agora não me lembro o Código Vermelho, praticar o Código Vermelho, em que se dá uma espécie de punição ou surra, alguma coisa com o cadete lá, o soldado que estava ou desobedecendo, ou não estava conseguindo seguir as regras, tal. E aí esse corretivo violento, ele era tacitamente aceito pelas pessoas da base, né, tá, pela cultura militar, mas no entanto ia contra a lei. Então, esse filme tem muito essa discussão aqui do que ele está dizendo aqui, que esse ambiente disciplinar, esse ambiente de poder hierarquizado, que é o ambiente militar, tem que submeter também à lei. Aqui no Brasil, nem se fala. O espírito do militarismo acha que está acima da lei. É isso. Vê-se, né, os golpes militares na história, os envolvimentos de militares com a última tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Então você vê que não é uma coisa muito direta, certo? A imposição do Estado de Direito no ambiente disciplinar, no caso aqui o militar. Mas aí a prisão também é a mesma coisa. Tá? Você tem um ambiente prisional em que as pessoas sofrem privações, torturas e tal, e é tacitamente aceito, mas é contra a lei. Certo? Então a lei está a favor e protege aquele que sofre o dano desnecessário diante da punição. Não estou fazendo nenhum julgamento aqui, só estou descrevendo o que o Foucault diz, né, a respeito da transformação do modo de punição ao longo da história e como os modos de punição antigos, baseados principalmente na aplicação de força física, né, aplicação de dor, né, como forma de punição, ainda está presente mesmo no ambiente de direito constitucionalizado, que é o que ele está dizendo aqui.
Deixa eu ver. Mas a generalização de uma versão seletiva no âmbito da teoria do poder impede Foucault de perceber o fenômeno que necessita realmente de explicação. É o fechamento que o Habermas dá. Nas democracias ocidentais, dos estados de bem-estar social, a estrutura dilemática da juridificação. Habermas, juridificação, sério? Isso devia ser alguma coisa em alemão que alguém traduziu e não conseguiu, né? Consiste em que os próprios meios jurídicos da garantia da liberdade são os que põem em perigo a liberdade dos supostos beneficiários. Então o Habermas está meio que dizendo que, apesar da análise histórica de Foucault, ele não percebe que a própria lei, de certo modo, né, que garante a liberdade, põe em perigo a própria liberdade do beneficiário. Bom, aí vai cair, inevitavelmente, certo? Se você é da área de lei, de direito, pode discutir isso aí, comentar se quiser. Mas a ideia é assim, quando você faz uma regra, né, uma norma, uma lei, para garantir certas coisas para as pessoas, à medida que essa lei é obedecida, é seguida, inevitavelmente ela também pode causar danos às pessoas por causa da própria lei. Certo? Então, por exemplo, né, a gente está tendo esse problema ainda aí pelo mundo todo da discussão entre liberdade de expressão e o direito ou não de usar essa liberdade de expressão para espalhar notícias falsas, né? Ou propagar discursos de ódio. Então, sim, é uma coisa extremamente problemática, porque uma das bases da democracia moderna é justamente a liberdade de expressão. E aí esbarra nessa questão de é permitido ou não você falar qualquer coisa? Deve-se tolerar, inclusive, discursos de intolerância em benefício da liberdade de expressão? Certo? Fica aí a pergunta. Eu pessoalmente acredito que você só consegue vencer discursos de qualquer tipo, né, de ódio, intolerância que seja, com discursos contrários que sejam razoáveis e atraentes também. Não basta ser racional como Habermas acredita, como ele fala da razão comunicativa, tem que ser também atraente, né, para superar inclusive a própria polarização. Bom, isso, ficamos por aqui hoje, terminamos o capítulo 10. No próximo episódio a gente começa o capítulo 11. Episódio 57, quase 60. Será que a gente chega a 100 episódios? Será? Meu Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não está inscrito. Dá like no vídeo se você não deu lá no começo. Comenta aí, coloca um comentário aí, uma pergunta, qualquer coisa aí. Compartilhe o vídeo, coloque nas suas redes sociais. Seja membro do canal para poder acessar os conteúdos exclusivos, especialmente as nossas lives. Quer dizer, as minhas lives, né? Nossas, porque às vezes tem convidados, né? Inclusive, tá perto já, live de lançamento do livro A Vingança de Vladimir. Vai ser no dia 6 de dezembro, na sexta-feira, às 19 horas. Marque aí na sua agenda. Dê o like especial, que é a gorjetinha do canal, que é o valeu. Você pode também ser um operador, olha só. Um apoiador do canal, através do Apoia-se. Dê uma ajuda aí pro canal, para o canal conseguir melhorar. Você vê que eu estou usando o celular para fazer o vídeo, justamente porque eu não consegui comprar equipamentos novos. Minha câmera de webcam não está prestando mais, então eu tenho que gravar com o celular. É de boa qualidade, realmente, mas de qualquer jeito seria bom se eu pudesse gravar com uma câmera e um microfone bons, né? E dê uma olhada na Vingança de Vladimir, certo? Se você for lá no link agora aí, que está aí na descrição, no Clube de Autores, você vai acessar as 13 primeiras páginas do livro, e aí você pode pegar e pedir o seu, certo? As 13 primeiras páginas tem uma sinopse e a descrição de todos os personagens e a primeira cena do livro, filme, certo? Aí você pode pegar, pedir o seu e ver o resto do filme. Valeu, até o próximo episódio.